Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 16. 16 e 16, viu? Mateus 16 e 16 de Mateus. Enquanto você procura, olhe para o seu irmão, se tiver alguém aí do seu lado, diga: não durma. Irmão Cícero, está aqui. Irmão Cícero está se escondendo ali. Ele pensa que eu não vejo ele. Aí, irmã Ana, prepara o menino para sexta-feira, viu, mano? Engatei um versículo, irmã Quitéria, para sexta também? Tá certo. Viu? Vocês têm que trabalhar. Amém. O pastor está na voz rouca e a minha esposa está quase muda. Então, vocês têm que trabalhar. Mateus, capítulo 16, versículo 16, diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E você diz: Amém. Pai, te louvamos por esta palavra que vai ser ministrada agora. Impacta corações, muda histórias e transforma vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, deixa eu colocar aqui um musical que eu gosto. De fundo musical. Eu gosto muito. As crianças. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Está tocando. Agora sim. Nós lemos Mateus 16, 16, onde está escrito o que Pedro falou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus amados irmãos, Jesus, meu amado irmão Venilton, tinha alguns nomes. Por exemplo, em alguns lugares alguém me chama de Carlos. Em outros lugares alguém me chama de Noia. Não pelo que você está pensando, mas porque meus bisavós fundaram o Coité Noia. Em outros lugares me chamam de Junho. Então eu tenho um nome só, mas as pessoas identificam por três: Carlos, Noia, outro Junho. Jesus tinha alguns nomes. Isaías começou lá dizendo que ele tinha pelo menos 5: Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso. 5 nomes que Jesus tinha. Um dos títulos que Jesus tinha era o Cristo. Interessante que essa identificação, irmão Benilton, que Pedro fez, dizendo: Tu és o Cristo, é porque na época de Jesus se levantavam outras pessoas, irmã Quitéria, se identificando como Cristo. Se identificavam como pessoas que eram também enviadas de Deus. Na época de Jesus se levantou pessoas se identificando, se dizendo, sendo também filho de Deus. Por isso que quando Jesus faz aquele diálogo entre os discípulos, ele faz uma pergunta anterior a esse texto e diz: Quem diz que eu sou? O que os homens dizem que eu sou? Aí os discípulos dizem: uns dizem que tu és Elias, um grande profeta. Outros dizem que tu és Jeremias, um grande profeta. Outros dizem que tu és João Batista, outro grande homem da época. Mas Jesus ouviu aquelas informações dos discípulos e deixou a grande pergunta para o final. Ele disse, em outras palavras: Tá bom, as pessoas dizem que eu sou Elias, Jeremias, um dos profetas, sou João Batista. E vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Percebam que até aquele momento ninguém sabia que Jesus era exatamente o Cristo. Por isso que só Pedro informou para Jesus: Tu és o Cristo.
Interessante que Jesus se entusiasmou com a resposta de Pedro e disse: não foi a carne nem o sangue que te revelou. Ou seja, não foi uma perspectiva humana que fez você entender isso. Não foi homens que te informaram isso, mas meu Pai que está no céu. Interessante que o Cristo da referência que nós lemos, ele persiste com esse título até hoje. O Cristo que redime, o Cristo que transforma, o Cristo que regenera, o Cristo que vivifica, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que restaura, o Cristo que modifica, o Cristo que muda vidas, o Cristo que faz eu e você sermos nova criatura. Por isso que um dos títulos de Jesus na Bíblia é Jesus, o Cristo. Você não vai ver nunca na Bíblia Jesus, um Cristo. Não. Jesus, o Cristo. Adjetivo afirmativo. O Cristo. Se alguém chegar aqui hoje e perguntar quem é Venilton, todo mundo vai apontar: ele é o Venilton. Porque só existe um Venilton. Pode existir outros Veniltons, mas aqui agora só existe um. Cristo foi conhecido como o Cristo, porque existia outros, mas porque ele era o Cristo. Porque ele era o único que tinha o poder de curar, de libertar, de transformar, de redimir, de regenerar, de fazer o homem mudar de vida de fora para dentro, não, de dentro para fora. Perceba, nós precisamos entender que a autoridade que Pedro teve, a ousadia que Pedro teve de afirmar e abrir a boca com toda a convicção: tu és o Cristo. Ele deu essa mesma autoridade para a igreja aqui em Sete Casas, quando ele disse: eis que vos dou poder, e em meu nome. O nome de quem? O nome de Cristo, o nome do Salvador, o nome do Redentor, o nome do modificador de vida, o nome daquele que vive e reina para todo sempre, o nome daquele que o sepulcro não segurou, o nome daquele que está sentado à direita de Deus, o nome daquele que está esperando a ordem para vir buscar a igreja, o nome daquele que vai esperar a igreja nos ares. O Cristo, o Cristo, o Cristo é o único nome que no céu e na terra tem todo o poder. O Cristo. A humanidade está acostumada com nomes. A humanidade está acostumada com pessoas que dão carteiradas. Ou você nunca viu pessoas dizerem assim: você não sabe quem você está falando. Eu sou o promotor, eu sou o doutor, eu sou o desembargador. Todas as pessoas, quando são confrontadas, elas costumam dar carteirada. Crente não dá carteirada. Crente só abre a boca e diz: não mexe comigo, porque eu sou servo de Cristo. Não mexe comigo, porque quem mexe comigo é como quem mexe com as meninas dos olhos de Deus. Ei, eu pertenço a Cristo. Tem um hino no cantor cristão que diz: oh, eu amo a Cristo. Oh, eu amo a Cristo. Oh, eu amo a Cristo, porque Ele morreu por mim. A igreja ama Cristo. Porque Ele morreu? Sim, claro, evidente. Porque Ele tem o direito de morar no céu? Sim, claro, evidente. Porque Ele tem toda a autoridade? Sim, claro, evidente. Mas por que a igreja ama Cristo? O amor de Cristo pela igreja é porque nós sabemos que por mais que nós possamos passar por dificuldades, por mais que nós possamos passar por dissensões, por mais que nós vamos passar por adversidades, nós temos à nossa disposição o nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Se dobre todo joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que em toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu estava vendo ontem um rapaz muito jovem, com a Bíblia na mão, com o microfone na mão, anunciando o Evangelho com ousadia, com autoridade, com prazer,
unção. Falando de quem? Do Papa? Não. Falando de quem? De algum bispo? Não. Falando de quem? De alguma coisa? Não. Falando de Jesus, o Cristo. Jesus, o restaurador. Jesus, o modificador. Jesus, aquele que faz do homem uma nova criatura. Ele tem uma irmã em Maceió que, vez por vez, ela bota o filho numa casa de recuperação de drogados. Ele fica lá 6 meses, 3 meses, sai de lá dizendo: não vou fumar mais não. Mas não dura 6 meses, 3 meses, volta a fumar. Eu conheço pessoas que estão presas, brigando com o álcool até hoje. Eu quero me livrar e não consigo. Eu conheço pessoas que estão escravas de tanta coisa até hoje. Mas eu nunca conheci alguém que entrega a vida, o coração, o ser a Cristo. Se quiser, se decidir, não ficar livre. Nunca conheci. Cristo restaura o ser humano, por mais que ele não preste, por mais que ele não valha nada, mas se ele encontrar com Jesus, a mudança é completa, total, repleta e plena. A gente tem lá em volta do Luxemburgo, meu irmão. Então, um escravo era. Jesus se libertou, ele mudou o coração dele. Ele ainda precisa ser liberto de outras coisas, mas Deus foi lá, trabalhou no coração dele, modificou o coração dele. Ele já chegou a matar até gente. Hoje ele me diz que tem dificuldade de matar uma mosca. Como assim? É o poder transformador do nome de Jesus o Cristo. Ei, você, eu, somos totalmente dependentes de Cristo. Absolutamente dependentes de Cristo. Totalmente dependente do direcionamento de Cristo. Sabe por que tem um hino que diz: eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado, e quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Depois o Filho vos libertar, estou falando de Cristo, verdadeiramente sereis livres. Eu não consegui ainda, pastor, ser livre disso ou daquilo. Continua. É por isso que nós estamos no processo do jejum toda quinta-feira. Você ainda pode não estar livre, mas você ficará livre, porque o poder de Cristo, ele é transformado. Ninguém pode transformar alguém de dentro para fora. Só Cristo. Ninguém, absolutamente ninguém. Eu vi um vídeo de um rapaz que modificou o corpo completamente, e não tem quem diga que aquele rapaz, há tempos atrás, era um homem. Ele transformou o corpo totalmente, o corpo dele ficou feminilizado. Mas há 6 meses atrás ele aceitou Jesus, desceu as águas, e ele disse: essa vida que eu vivo não é vida. Eu quero voltar a ser como eu era. Que processo difícil. Ele voltar a ser como era. Mas o que é que está incomodando aquele rapaz para ele voltar a ser como ele era? Poder transformador de Cristo. Quem aceita Cristo como Salvador, de verdade. Porque tem gente que aceita Jesus só para experimentar. Tem gente que aceita Jesus só para ver como é. Tem gente que aceita Jesus só para... Mas se você fizer, se o Deus pegar a Vitória, botar em cima desse telhado, ficar embaixo e dizer: Vitória, se joga que papai segura, com certeza ela se joga, porque ela está confiando na palavra do Pai que diz: pode se jogar que eu seguro você. Se eu e você tomarmos a decisão de se jogar nos braços de Cristo, de corpo, alma e espírito, sem possibilidade de retorno, Ele vai fazer
todas as mudanças, transformações que eu e você precisamos. Tenha certeza do que eu te digo. Se joga. Quem vem para Jesus, quem coloca a mão no arado, a Bíblia diz, não pode olhar para trás. Meus amados irmãos, a maior missão de Cristo foi salvar. Aqueles irmãos que vieram aqui ontem, eles fizeram um investimento de transporte, de alimento, de tempo muito grande. Meu primo tem 2 empregos, deixou alguém trabalhando nos 2 lugares e veio. Mas sabe por que move o coração de pessoas lá de longe para vir para cá? O amor de Cristo. Eles aprendem, sabe por quê? Jesus multiplicou o pão, ele dividiu o pão com os discípulos e a multidão. Eles são cópia de Cristo, então eles imitam a Cristo, ele divide o pão deles conosco. Sabe? E saem daqui gratos pelo que fizeram, e a gente grato por tudo que aconteceu. Isso é família de Cristo. Eles são batistas. Aqueles irmãos que vieram daqui, sabem, são batistas. Eles não olharam a praga e disseram assim, não, a gente não vai lá não, porque lá é uma igreja meio pentecostal e a gente é batista. Não, não combina não. Não dá certo não. Não, a gente não vai lá porque a gente não. Gente, sabe por que eles se moveram para cá? O amor de Cristo mobiliza o coração, independente da distância, independente do tempo, independente da situação. A situação pode estar como for, quando Deus toca no coração, vamos lá, vamos fazer uma festa para Jesus, vidas serão salvas. Podia não acontecer nada, mas uma vida sem Jesus já valeu a pena. Glória a Deus. Cristo muda a minha vida, Cristo muda a sua vida, Cristo muda a nossa história, Cristo muda você e eu. É só uma decisão, só querer. Não experimente Jesus, se jogue. Ontem me deram uma macarronada com salsicha. Salsicha. E eu disse, eu vou experimentar. E peguei uma colher assim, homem, vou comer tudo. Quem experimenta Jesus não sabe como é maravilhoso se jogar nos braços dele. Quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, Pedro disse, não, Jesus, que é isso? O senhor vai lavar meus pés? Não. Ele disse, se você não deixar eu lavar seus pés, você não é digno de entrar no meu reino. Ah, então, se é assim, não lave só os pés não, lave logo a cabeça toda, dê logo um banho. Quem experimenta Jesus, experimenta ele por completo. Se joga nos braços dele por completo e não se arrepende. Jesus um dia perguntou, todo mundo que ouviu a minha pregação foi embora. E vocês, discípulos, não querem não? Aí Pedro novamente abre a boca e diz, para onde iremos nós se só tu tem palavra de vida eterna? Meu irmão, o mundo está em crise, você sabe disso. Famílias, para criar um filho hoje é difícil. Para ter uma família reestruturada hoje é difícil. Enquanto a humanidade não entender que a única solução para a melhora dessa população, dessa sociedade, de norte a sul do país, de norte a sul, de leste a oeste deste mundo, enquanto a humanidade não entender que a solução é Cristo, vão nadar contra a maré. Mas enquanto a igreja estiver na terra, divulgando que Jesus é o Senhor, Salvador, Transformador, ainda vai valer a pena viver aqui, anunciando Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é o Senhor das nossas vidas. Não aceita Ele só como seu Salvador, aceita Ele como Senhor. O seu patrão, quando você está no serviço, você obedece às ordens do seu patrão. Afinal de contas, você trabalha para Ele. Quando nós aceitamos o Senhor como o Senhor das nossas vidas, nós fazemos o que Ele quer. Não é o que nós queremos. Se fosse para fazer o que eu queria, Ele não era o meu Senhor. Ele é o meu Senhor porque eu faço o que Ele quer. Eu vivo como Ele quer. Eu estou onde Ele quer. Ele é meu Senhor e Salvador. Se com tua boca confessares
com teu coração crês que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, você já salvo. Não é difícil ser crente. Não é difícil confessar Jesus. Agora ele diz: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Sabe o que Jesus estava dizendo? O que depender de mim já está feito. Eu só estou esperando você permanecer firme. Servimos a Cristo, vivamos para Cristo, adoremos a Cristo, magnificamos o nome de Cristo, independente da situação. Eu estava dizendo outro dia que uma pessoa chegou para mim e disse: eu gosto de vir para a igreja quando tudo está bem. Eu olhei para ela e disse: meu Deus, já pensou, irmã Vitória, se a gente fosse ficar casado só quando tudo está bem? Separar direto. Já pensou se a gente fosse ficar naquele endereço que a gente mora só se a gente tivesse 100% de bem com os vizinhos? Não ia morar 6 meses no lugar. Já pensou se a gente descartasse o filho na primeira raiva que a gente tivesse dele? Estava difícil, tinha muito filho sem pai, viu? Já pensou se a gente só tomasse banho quando percebesse que estava sujo? Ia ficar 2 meses bom sem tomar banho, né? Não estou sujo não. O que eu estou dizendo com isso? Não são as circunstâncias que vão mudar as suas práticas. Independente do que esteja acontecendo em sua volta, permaneça firme. Eu vou estar agarrado com Jesus, independente da crise, independente da situação, independente da condição financeira, independente se você anda ou não anda, independente se eu tenho as 3 refeições ou não, independente se eu estou doente ou sadio, independente se eu estou feliz ou triste, eu vou continuar com Jesus. Não tem outra alternativa. Alguém chegou para mim outra hora e disse: por que vocês só falam de Jesus? Por quê? Eu disse: porque é o único que a Bíblia nos ensina a invocar. Como assim? Eu disse: eu topo, eu concordo mudar de Deus para adorar. Eu posso adorar outro Deus. Ah, agora a gente está começando a se entender. Maravilha. Eu topo adorar outro Deus. Ah, que ótimo, que excelente. Aí a pessoa ficou animada. Aí me perguntou: quais são as condições para o senhor deixar de falar tanto em Deus e falar também em outros deuses? Porque existem outros. Eu disse: quais? Ele disse: tem Maomé, tem Buda, tem falou outros, Allan Kardec. Excelente. Eles existiram. Mas como é que o senhor pode fazer para a gente se entender? Eu disse: o Deus que eu sirvo, primeiro, ele nasceu do ventre de uma virgem. Os outros nasceram? Claro que não. Ok. O Deus que eu sirvo, ele operou milagres e maravilhas, fez cego ver, paralítico andar, surdo ouvir. Você conhece algum desses aí que você citou que fez isso? Nunca ouvi dizer. O Deus que eu sirvo, ele não teve pecado, ele nunca pecou. Você sabe dizer se algum desses nunca pecou? Não sei. Mas eu ainda topo. Apesar de você não ter me respondido nenhuma das outras questões, eu ainda topo. Se aconteceu essa última questão, que aconteceu com meu Deus, se aconteceu com esses aí que você falou, eu topo mudar de Deus, mudar para adorar. É mesmo? Então manda. Eu disse: o Deus que eu sirvo, ele morreu. Os que você me falou também morreu, né? Morreu. Mas a diferença é: o meu ressuscitou. E algum dos seus ressuscitou? Não. Não.
Então é sinal que o seu Deus não venceu a morte. E o meu? Ele venceu a morte, o diabo, o inferno e tudo que se levantou contra ele. E ainda mais, para a gente fechar, já que não dá para eu mudar de Deus, se você não quiser vir para o meu, deixa eu dizer uma coisa para você. O mesmo poder que ele tem, ele deu a mim. Não acredito não. Você não acredita não? Não. Me diga uma situação difícil que tem na sua casa. Ele disse, minha mãe tem câncer. Eu disse, é. Maravilha. Como é que o senhor tem maravilha numa situação dessa? Não, não estou dizendo que é maravilha que a sua mãe tem câncer. É maravilha porque Deus vai curar a sua mãe. Conversa. Daqui a no máximo 90 dias a gente se encontra. E eu te mato. De todas as vezes que eu estava assim, vinha para Maceió, né? A gente estava sempre vindo para Maceió. Tinha no Rio Largo, a gente tinha um pastel chamado Pastel de Zé Maria. Um pastel maravilhoso, caldo de cana maravilhoso. E a gente se encontrava lá. Naquela época não tinha essa facilidade de telefone. E quando eu chegava, eu perguntava lá, cadê o Edson? O nome do rapaz era Edson. Rapaz, aparece aqui, lancha e vai embora. Boa, quando é que eu peguei aqui? Uma vez eu peguei ele lá, tomando pastel, caldo de cana. Disse, cadê tua mãe? Tá lá. Lembra do que eu te falei uns 4 meses atrás? Morreu ou está vivo? Foi curada. Foi curada? Foi. Então é sinal que o meu Deus é mais forte do que o teu. Ele parou. Olhou para mim. E disse, agora, em retribuição a ele, cabe a você aceitar Jesus. Ele disse que aceitava, não ouvi mais. Não sei como é que está ele hoje, mas não houve argumento para mostrar que o Deus que eu sirvo me fez. Não houve quem me convencesse a mudar de Deus para lá. Pastor, mas o Deus que o seu servo não lhe colocou a perna. Mas o Deus que eu sirvo não me deixa ter tristeza. O Deus que eu sirvo não me deixa viver angustiado. Uma coisa é estar angustiado, outra coisa é viver angustiado. O Deus que eu sirvo não me deixa ficar abatido. O Deus que eu sirvo não me deixa ficar cabisbaixo. O Deus que eu sirvo disse para mim, eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. O Deus que eu sirvo disse, o seu nome está escrito no livro da vida. O Deus que eu sirvo me dá garantias que se eu fechar os olhos aqui, eu abro lá. Então, poxa, ninguém que está aqui vai passar de 115 anos de idade. Ninguém. Todo mundo vai morrer. E nenhum outro Cristo dá garantia que se você passar dessa vida para outra, você tem vida eterna. Mas o Cristo da Bíblia dá garantia para você que se você passar dessa vida para outra, você vai ter vida eterna. Ele diz aonde você vai morar, com quem você vai habitar, com quem você vai conviver, aonde você vai pisar, como é que é os muros, como é que é as ruas, como é que é as casas. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não puxaria dito. Vou preparar lugar para vocês morar, de graça, gratuito, onde há. Vai precisar pagar energia? Não. Vai precisar pagar água? Não. Vai precisar usar a internet? Não. Vai precisar pagar o alimento? Não. Vai ter só alegria, prazer, gozo, satisfação? Sim. É lá onde Cristo prometeu que a gente vai morar. E se ele prometeu, ele não mente, não é filho de homem para que minta. E se ele vai morar, e se nós vamos morar lá, se eu e você vamos morar lá, é nossa função divulgar Jesus para que mais pessoas venham morar junto conosco. Não abrir e fechar de olhos. Quando a trombeta de Deus tocar, com alarido, com voz de arcanjos, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos, nos encontraremos com Jesus nos ares e viveremos para sempre com o Senhor. Essa é a alegria da igreja, a certeza da igreja, a convicção da igreja. Nós somos filhos de Cristo. Não tenho pai não. Quem disse que não tem? Você tem pai. E se mexer com você, vão tomar as providências. Eu nunca vou esquecer. Resolveu mexer com a igreja lá em Rosa Luxemburgo. A gente não fez nada. Não moveu uma palha. Não deu um cascudo em ninguém.
Vou fechar a igreja aqui em Rosa Luxemburgo. Vai mesmo. Vou botar meu paredão para tocar, para acabar com tudo. Vai mesmo. Vou. Tá bom. Uma semana depois de ter dito isso, levou um tiro na boca e morreu. Que ninguém mexe com quem é de Cristo. Pode ter certeza. Ninguém mexe com você. Salmo 34, versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa assim em volta daqueles que o temem e o livram. Não ando com medo. E olha que eu não posso correr. Não ando assustado. E olha que eu não ando armado. Não ando com medo de morrer. Sabe por quê? Porque eu e você pertencemos a Cristo. Ai de quem tocar em mim e você. Ninguém de nós deixa eu pegar esse dedo aqui e meter no olho de você. Ninguém. E a Bíblia diz que nós somos meninas dos olhos de Deus. Quem vai tocar na gente? Ninguém. Ninguém toca em você. Amém? Vamos orar? Quarta-feira estaremos aqui estudando o capítulo 25 de Mateus. Obrigado, irmão, por ter vindo. Obrigado por ter estado ontem conosco, os irmãos que nos ajudaram. Vai vir mais vezes, velho. Quer falar alguma coisa de Jesus, da sua vida? Olha, se me permitir, eu quero falar assim. Só se for agora. A paz do Senhor a todos. Aceitar Jesus é muito gratificante, pois sem Deus a gente não vive, sem Jesus a gente não é ninguém. Eu aceitei Jesus porque Deus tocou no meu coração. Quando Jesus toca no coração da gente, é a hora certa. Às vezes a gente anda no caminho perdido sem saber a direção, mas quando Jesus chama e o chamado vem, não há quem pare, pois o chamado vem de Jesus. Eu andei muito perdido pelos meus caminhos, já frequentei várias igrejas, só que nenhuma eu aceitei Jesus, porque quando Jesus chama, e chama de verdade, a gente sente. E é como o poder do Espírito Santo, ele toca na gente e a gente se sente renovado. Então, se você puder chamar e convidar um amigo para mim, ele vem achando que eu vou só por ir. E quando ele chega na hora, Deus toca no coração dele e ele renova as esperanças e tudo aquilo que era problema passa a não existir. Ele começa a entender a grandeza de Deus. Pastor, muito obrigado por ter me aceitado na sua igreja. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu gostei desse negócio agora. O Senhor veio por mim, não veio com a ideia de segredo, não. Aí, quando chegou aqui, a palavra de Deus lhe tocou e o Senhor aceitou Jesus. Sim. Tá vendo aí a importância de você trazer alguém para ouvir a palavra de Deus? Camarada, com um dia de crente já pregou, hein? Aplausos a Jesus pela vida do Lenilton. Ô, glória! Deus te abençoe, meu irmão. Rapaz, se você não estiver feliz com um negócio desse, eu estou quase saltando da cadeira aqui. Eita, agora, sabe quem fez isso, Venilton? Cristo. Quantos vão orar pelo irmão Venilton? Diga amém. Pai, te louvamos por este culto, Senhor. Pelo louvor, pela mensagem e pelo testemunho do nosso irmão Venilton. Só a tua palavra faz isso, Senhor. O Senhor usou alguém que veio lá de longe, que a gente conhecia, mas o Venilton não sabia nem quem era. O Senhor usou como ferramenta, através da tua palavra. Foi lá, tocou no coração do Venilton e fez com que ele reconhecesse a necessidade de confessar Jesus como Salvador. Muito obrigado, Senhor, pelo teu filho ter te aceitado. Pai, eu te peço, Senhor, que traga junto com ele a família dele, Senhor, a esposa, os filhos. Toque no coração desse povo também, para que ele possa dizer: eu e a minha família servimos ao Senhor. Oh, glória. Muito obrigado, Senhor, por este culto de hoje. Muito obrigado por ontem. Senhor, dá uma semana de vitória ao teu povo. Guarda, guia, ilumina, proteja para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Pelo amor de Deus.
a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, continue com você, com a sua casa, com a sua família, não só hoje, mas para todo sempre, e com toda a força do pulmão, pela última vez, onde você diz. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus, até quarta-feira, sexta e domingo.